Quase ninguém percebe o momento exato em que começa a perder o controle. Não existe um aviso, não existe um ponto de virada dramático, não existe uma sensação clara de perigo. Existe apenas um hábito pequeno, repetido, silencioso, que parece não ter peso nenhum no presente. E ainda assim, com o passar do tempo, começa a alterar a forma como o cérebro reage ao prazer, ao esforço, às pessoas e até ao próprio futuro. A luxúria raramente entra na vida de alguém como um problema. Ela chega como distração, como curiosidade, como uma pausa rápida no meio do tédio, do estresse, da ansiedade ou da frustração. E talvez seja exatamente isso que a torna tão poderosa, porque tudo que entra na sua vida disfarçado de alívio passa despercebido por muito tempo. Ninguém cria defesas contra algo que parece ajudar. Ninguém levanta barreiras contra algo que parece oferecer descanso. E, lentamente, sem anúncio, sem evento dramático, sem momento marcante, o cérebro começa a aprender uma nova forma de lidar com a realidade. Não é uma mudança visível, é uma reconfiguração silenciosa de prioridades. O cérebro humano é extremamente eficiente em uma coisa: repetir aquilo que gera recompensa rápida. Ele não discute, não filosofa, não questiona a moralidade. Ele observa padrões e reforça caminhos. Toda vez que alguém cede à luxúria, ocorre uma descarga intensa de dopamina, o neurotransmissor que sinaliza recompensa e motivação. O detalhe perturbador é que essa descarga não é pequena. Ela é intensa o suficiente para ativar os mesmos circuitos cerebrais envolvidos em vícios químicos pesados. Isso não é metáfora dramática, é funcionamento biológico básico. O cérebro registra essa experiência como altamente valiosa e começa a tratá-la como prioridade. E quanto mais frequentemente isso acontece, mais esse caminho neural se fortalece. A repetição transforma uma escolha em um hábito, e o hábito transforma um comportamento em preferência automática. O problema nunca foi o momento isolado de prazer. O problema é o que ele começa a substituir sem que você perceba. O cérebro aprende por comparação. Quando uma fonte de prazer extremamente intensa e imediata se torna frequente, tudo que exige esforço começa a parecer menos atraente. Estudar exige concentração antes de recompensa. Trabalhar exige persistência antes de reconhecimento. Aprender exige frustração antes de progresso. Construir algo exige tempo antes de resultado. O mundo real funciona com recompensas atrasadas. A luxúria ensina o cérebro a esperar recompensas instantâneas. Esse desalinhamento cria um conflito silencioso que se manifesta como falta de motivação, dificuldade de foco e sensação constante de procrastinação. Muitas pessoas interpretam esses sintomas como preguiça, falta de disciplina ou fraqueza de caráter. Mas, em muitos casos, o que está acontecendo é um sistema de recompensa treinado para rejeitar qualquer atividade que não ofereça estímulo imediato. O cérebro começa a considerar tarefas normais como pouco estimulantes. Ele não perdeu a capacidade de focar, ele foi treinado a buscar estímulo constante. Isso muda a relação com o trabalho, com o estudo e até com hobbies que antes pareciam interessantes. O prazer lento começa a parecer fraco. O progresso gradual começa a parecer entediante. E a mente passa a buscar atalhos sempre que encontra desconforto. Se essa reflexão já fez você parar por alguns segundos e pensar sobre a própria rotina, esse é um bom momento para deixar um like no vídeo. Não como gesto automático, mas como uma forma de sinalizar que conversas difíceis e honestas precisam continuar acontecendo. A mudança não para na produtividade. Ela começa a alterar a forma como você percebe pessoas. O cérebro associa prazer a estímulos específicos. Quando a principal fonte de dopamina passa a ser estímulo sexual frequente, a percepção social começa a mudar lentamente. Pessoas deixam de ser vistas de forma completa e passam a ser filtradas através de potencial estímulo. Isso não é uma decisão consciente, é condicionamento, é repetição moldando percepção. Aos poucos, a mente começa a perder interesse por interações profundas, porque interações profundas exigem paciência, vulnerabilidade e tempo. Elas não entregam recompensa imediata. Elas constroem conexão ao longo de semanas, meses e anos. E quando o cérebro se acostuma com recompensa instantânea, ele perde paciência para processos lentos. Conversas começam a parecer longas demais. Relacionamentos começam a parecer trabalhosos demais. Conexões reais começam a exigir esforço demais. Surge então um paradoxo silencioso. Existe cada vez mais estímulo e cada vez menos conexão.
Existe cada vez mais prazer momentâneo e cada vez menos satisfação duradoura. A mente tenta resolver essa sensação buscando mais estímulo, acreditando que a dose anterior não foi suficiente. Mas a dose nunca é suficiente, porque o problema nunca foi a quantidade de estímulo. O problema é que estímulo não substitui significado. Esse ciclo cria algo ainda mais perigoso: tolerância. O que antes parecia intenso deixa de ser. O cérebro se adapta rapidamente a qualquer nível de estímulo repetido. A mesma experiência começa a gerar menos dopamina com o tempo. Isso cria a necessidade de buscar algo mais frequente, mais intenso ou mais extremo para atingir a mesma sensação. É uma espiral silenciosa, porque cada passo parece pequeno quando visto isoladamente. Mas a soma desses Literal. passos cria uma mudança profunda na forma como o cérebro reage ao prazer e ao esforço. A consequência emocional mais comum desse processo é o vazio. Não um vazio dramático ou óbvio, mas uma sensação persistente de falta de entusiasmo, uma dificuldade em sentir satisfação duradoura, uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece normal externamente. Esse vazio não surge por falta de prazer, surge por falta de significado. O cérebro recebe estímulo constante, mas não recebe construção, não recebe progresso, não recebe conquista real. E sem conquista real, o senso de propósito começa a enfraquecer. O mais cruel desse ciclo é que ele se alimenta de culpa. Após o momento de prazer, surge a frustração. Surge a promessa interna de que não vai acontecer novamente. Surge a sensação de perda de controle. Mas o sistema de recompensa continua condicionado, então o ciclo se repete. Cada repetição reforça a sensação de fraqueza, mesmo que o problema seja muito mais neurológico do que moral. Essa batalha interna consome energia mental diariamente, criando cansaço psicológico constante. Guerras silenciosas drenam mais energia do que conflitos visíveis. E essa é uma guerra silenciosa. Não existem sinais externos claros, não existem consequências imediatas dramáticas. Existe apenas uma erosão lenta da capacidade de focar, construir, persistir e se conectar profundamente com outras pessoas. E erosões são perigosas porque parecem lentas demais para serem levadas a sério, até que já removeram partes importantes da estrutura. A luxúria não destrói a vida de alguém em um único evento. Ela enfraquece a capacidade de construir uma vida ao longo do tempo. Pequenas escolhas repetidas que ensinam o cérebro a preferir atalhos em vez de jornadas, intensidade em vez de profundidade, estímulo em vez de significado. E quando essa preferência se torna automática, o futuro começa a parecer mais distante, mesmo que as oportunidades continuem presentes. Talvez, ao longo desses minutos, algo tenha começado a fazer sentido de forma desconfortável. Talvez algumas peças tenham se encaixado silenciosamente. Reconhecimento é sempre o primeiro passo de qualquer mudança real. Ignorar um padrão o mantém invisível. Enxergar um padrão torna impossível fingir que ele não existe. Se essa conversa silenciosa que aconteceu na sua mente até aqui fez sentido, talvez faça sentido continuar explorando esse tipo de reflexão. Este canal funciona como um arquivo vivo dessas ideias e dessas conversas difíceis que raramente acontecem em voz alta. Permanecer por perto é uma escolha simples, mas que muda o tipo de conteúdo que continua chegando até você. Porque depois que certas conexões são feitas, é impossível voltar a enxergar o próprio comportamento da mesma forma.